Meu nome é Laura, tenho 25 anos, e minha história não começa com um "era uma vez", mas sim com um soco no estômago. O responsável, meu próprio pai. Ele me comunicou que não poderia me levar ao altar. O motivo? Sua queridinha, minha irmã mais velha, Diana, 26 anos, faria uma festa de inauguração no mesmo dia. Essa notícia me atingiu em cheio, mas, para ser honesta, a dor já era uma velha conhecida, então não me paralisou. E pasmem, ele ainda teve a audácia de me ligar depois, em pânico total, quando descobriu que eu já tinha achado alguém infinitamente melhor para me acompanhar. Eu não estou aqui para destilar drama. Estou contando isso porque, até hoje, me pergunto como se mede o valor de uma filha. Para eles, eu sempre fui a reserva, a que sobrava, o pequeno incômodo que atrapalhou a coreografia da vida perfeita. Eu era o pneu step no porta-malas da família. Essencial, talvez, em uma emergência grave, mas esquecida no dia a dia. Pensando bem, eu devia ter vindo com um adesivo. Usar somente em caso de falha da prioridade principal. Seria bem mais sincero. Apesar do baque inicial, a verdadeira vitória é esta. Eu não desmoronei. Em vez de me afogar em lágrimas, tornei-me a arquiteta da minha própria paz. Troquei o papel de vítima pelo de observadora fria. O casamento era, afinal, a minha chance de ter um funeral feliz para o passado. E eles simplesmente se recusaram a comparecer. Essa rejeição inicial serviu como um amargo, mas potente combustível. O apelido reserva tornou-se um pilar torto, mas firme, na minha vida. Eu internalizei a ideia. Em vez de esperar ser escalada como titular, eu me tornaria a pessoa sempre preparada para a falha alheia, mas que nunca precisaria de ninguém. Transformei-me em uma observadora silenciosa, estudando a dinâmica familiar de longe. Meu senso de humor afiado era a minha única válvula de escape controlada. Guardo comigo uma pequena pedra cinza que encontrei na calçada aos 5 anos. Ela não tem brilho, é pesada, e fica perfeitamente encaixada no canto da minha estante. Para mim, ela é o lembrete físico de que, mesmo as coisas sem valor aparente, podem ser sólidas e aguentar o peso do tempo. Essa pedra se tornou meu ponto de apoio, meu talismã. Eu a carregava no bolso em momentos de grande estresse, o que explica sua presença na minha bolsa no dia do casamento, servindo como uma âncora contra o turbilhão emocional da minha família. Essa prática de manter os pés no chão se tornou o pilar da minha estabilidade. A pedra, áspera e opaca, era o contraponto palpável à superfície polida e falsa da minha família. Além disso, eu tenho o hábito delicioso de anotar em pequenos cadernos o que chamo de vitórias invisíveis. Conseguir terminar um livro colossal, ignorar um comentário maldoso sem esboçar reação, ou fazer o vô Beto cair na gargalhada. É um jeito prático de provar para mim mesma que meu valor não depende de aprovação externa, mas de pequenos acertos de resistência e crescimento pessoal. Eu registro isso para ter uma sensação de controle muito maior do que a obtenção de qualquer reconhecimento público. Esses cadernos são o meu álbum de figurinhas da autoestima, a prova documentada de que minha existência não era um erro, mas uma série silenciosa de sucessos. Afinal, o pior é que eu sabia exatamente o porquê de tudo aquilo. A equação era simples. Meu pai é um empresário de sucesso, obcecado por aparências e pelo que ele chama de mostrar que está bem na foto. Nossa casa era impecável, mais um museu de bom gosto do que um lar acolhedor. O valor da Diana era o valor social dela. O meu era 0. Passei a carregar aquela pedra cinza da infância no bolso em todos os eventos sociais importantes da escola. Um pequeno ritual de pés no chão contra a superficialidade reinante. Eu me tornei uma avaliadora silenciosa de expectativas. Em suma, meus pais eram como arquitetos de uma fachada perfeita, e eu era a rachadura que eles tentavam desesperadamente disfarçar com uma nova camada de tinta. Além disso, lembro que as janelas da nossa casa, sempre limpas e enormes, agiam como olhos constantes da vizinhança. Eu sentia que cada ação minha era observada, avaliada e poderia facilmente virar fofoca. O silêncio na sala de jantar era mais pesado do que qualquer briga acalorada. Era um silêncio carregado de coisas não ditas, de ressentimento e de expectativas não realizadas. A cada refeição, eu me sentava na ponta da mesa, sentindo a tensão invisível estalar como eletricidade entre mim e meus pais. O som dos talheres contra o prato de porcelana fina era o único ruído, e parecia amplificado, o tic-tac de um cronômetro social. Esse ambiente de vigilância e silêncio hostil me forçou a me tornar extraordinariamente discreta e a me comunicar principalmente através de provas e fatos, evitando o risco de confrontos emocionais que eu nunca poderia vencer. Meu olhar analítico se desenvolveu como uma ferramenta de sobrevivência. Eu era o sismógrafo emocional de uma família em constante, mas silenciosa, agitação. Apesar da minha força aparente, lá no fundo, em cada evento social que eu participava, meu coração batia com a esperança silenciosa de que, talvez, eles notassem minha ausência se eu simplesmente desaparecesse. Mas o medo paralisante de provar que eu realmente não fazia falta me mantinha presa àquele circo. Eu não cedia ao drama. Eu o analisava. Meu cérebro aprendeu a processar a rejeição como dados a serem arquivados e usados. Minha dor era meu laboratório de testes. Minha forma de me reerguer não foi mágica. Foi uma escolha ativa e pensada de trocar o ressentimento pela ação. Eu estava construindo minha própria casa, bem longe do museu deles.
O toque do celular era a sirene do meu passado. Em uma memória vívida, lembro-me do recital da escola, quando eu tinha 10 anos. Eu era a segunda flauta, mas fui a única a memorizar toda a peça quando a primeira flauta, Diana, ficou doente. No palco, toquei perfeitamente. Meu pai me disse depois: "Bom trabalho, Laura." Mas, francamente, ter que vir me ver tocar foi um desperdício de terno e tempo, já que Diana não estava. Ele estava com pressa, e o tom de voz dele me congelou. Eu devolvi a flauta para a caixa, e o som seco do metal batendo no veludo parecia o de uma porta se fechando dentro de mim. A partir daquele dia, toda a conquista vinha com a etiqueta mental de desperdício de tempo alheio. O que ele falou não apenas me diminuía, mas também invalidava meu esforço, sugerindo que a ausência de Diana era o verdadeiro evento digno de nota. Naquele momento, não senti raiva. Senti um vazio absoluto. Era a sensação de ter dado o meu máximo, de ter alcançado a perfeição, e o resultado final ter sido um zero emocional. Era a dor da irrelevância, que eu registrei e analisei. No entanto, o professor de música me parabenizou discretamente, dizendo que minha precisão era a âncora da orquestra. Aprendi que a aprovação mais importante vinha dos mestres, não da plateia distraída. Esse reconhecimento externo, embora sutil, atuou como um empurrão importante para que eu continuasse buscando o melhor por mérito próprio, e não pela aprovação familiar. Foi a primeira semente da minha independência, a prova de que eu poderia criar meu próprio sistema de valor. A flauta, um instrumento de ar, dependia da respiração, e a minha, a partir de então, seria para a minha própria melodia. Seguindo essa linha de desinteresse, Diana era a filha sonhada, a planejada, a celebrada. Eu fui um acidente, nascida menos de um ano depois dela. Minha mãe vivia dizendo que eu não estava nos planos, que não era hora, mas que Deus tinha seus caminhos. Nunca soava como algo bom, apenas como uma desculpa bonita para um peso que ela carregava, e nunca fez questão de esconder. Além disso, o peso da minha chegada não era apenas dito, ele era transmitido através do olhar da minha mãe, um olhar de aceitação de destino, que me fazia sentir como se eu estivesse sempre em débito com ela, pelo simples fato de existir. Ela nunca soube esconder o suspiro de cansaço quando eu a chamava. Esse suspiro era a música triste da minha infância. Meu pai, ele sempre foi distante comigo. Com Diana era diferente. Ele a chamava de minha pequena estrela, levava-a para tomar sorvete depois da escola, mostrava orgulhoso os desenhos horríveis dela, como se fossem arte moderna. Ele até tinha enquadrado no escritório um desenho em que Diana havia rabiscado a palavra papai em giz de cera. No meu, ele pedia que eu usasse sempre canetas de gel para não borrar o carpete. A diferença era palpável. Eu ouvia: "Por que você não pode ser mais como sua irmã? Pelo menos uma vez por semana?" Essa pergunta retórica era a trilha sonora da minha adolescência. E por algum motivo, isso nunca doeu tanto quanto naquele dia. Aquele dia em que eu ouvi da própria boca dele que Diana teria prioridade no dia do meu casamento. Cada evento anterior era uma preparação para a dor final. E minha resposta analítica e de cabeça fria na ligação final era o resultado esperado e natural do meu desenvolvimento de personalidade. A dor se tornou esperada, e o esperar se tornou controle. A emoção não desapareceu. Ela foi apenas guardada e canalizada para a ação. Meu vestido, simples e clássico, era o símbolo da minha autenticidade não negociável. No entanto, o ponto de virada veio de repente. Tudo começou com uma ligação. Eu estava no sofá, cercada por revistas de noiva, papéis de orçamento, flores, prazos, decisões. Meu noivo, Lucas, tinha saído para buscar o jantar. Quando meu telefone tocou, vi o nome dele e senti algo esquisito no estômago. A gente não se falava há meses. Por isso, naturalmente, porque ele estaria ligando. "Laura", ele começou com a voz engasgada, como se já soubesse que aquilo não ia acabar bem. Ele hesitou e soltou a bomba. "Sua mãe e eu achamos melhor. Bom, houve um imprevisto com a mudança da Diana e o casamento dela no mesmo dia. É que vamos ter que dar prioridade para lá. É um marco importante. Ela precisa de carinho com a nova fase." Fiquei em silêncio por um segundo, e então deixei um sorriso amargo escapar. Entendi. Um imprevisto chamado festa de inauguração no dia do meu casamento. Excelente prioridade, pai. Mais eficiente do que a minha lista de convidados. Desliguei. O telefone foi para o chão. Por dentro eu estava quebrando, mas por fora, pela primeira vez, eu usei o sarcasmo como um escudo de aço. Senti uma queimação súbita no peito. Não era apenas tristeza. Era a confirmação final de uma profecia que eu esperava negar a vida inteira. Eu olhei para o porta-retrato na mesinha de centro, uma foto antiga de nós 4, e peguei-o. Meus dedos apertaram a moldura até doerem, e num impulso calculado, eu o joguei na lixeira da cozinha. Foi um som oco. Uma quebra que demorei 25 anos para fazer, e que ele nem se daria ao trabalho de notar. A verdadeira dor não foi a rejeição naquele dia. Foi a constatação de que eu nunca havia sido a filha que eu tentava desesperadamente ser. Eu me perguntei, com a voz embargada, se eles ao menos sabiam o meu sobrenome completo. A queimação no peito era a cicatrização da ferida final. Era meu corpo desistindo da esperança vã. O som oco do porta-retrato na lixeira era o fim da minha vida naquela família.
Desde esse momento, as consequências se tornaram palpáveis. Desde então, a cada notificação de telefone que eu recebo, sinto um arrepio, a tensão de saber que eles podem tentar entrar em contato a qualquer momento, sempre com um novo pedido ou uma nova chantagem emocional, me acompanha como um relógio tocando alto. Meu sarcasmo e minha capacidade de lidar com a dor de forma calma vem dessa repetição. A cada vez que eles falhavam, eu me tornava mais inatingível. Eles me moldaram assim, uma fortaleza de humor irônico. Eu já era uma adulta, mas o fantasma da criança ferida ainda me assombrava a cada ligação. A repetição dos padrões de abandono, embora dolorosa, acabou por me imunizar contra novas decepções, construindo uma resistência emocional inabalável. Assim, a sensação de vazio que se seguiu não foi de surpresa, mas de cansaço. A rendição final à verdade de que meu lugar naquela dinâmica familiar era fixo e imutável, e que a luta havia terminado. Mas ao invés de desmoronar, eu usei a raiva para me erguer. Eu era a arquiteta da própria felicidade, e a rejeição de meu pai era apenas a demolição do entulho desnecessário. O toque do celular era a sirene do meu passado. Desde que eu era pequena, eu sempre senti que não pertencia àquela família. A primeira memória que eu tenho da minha infância é de um Natal em que Diana ganhou uma bicicleta rosa novinha, e eu ganhei um livro usado com o nome de outra criança rabiscado na contracapa. Eu devia ter uns 4 anos. Na época nem entendi direito o que aquilo significava. Só fiquei olhando enquanto todo mundo tirava foto com ela e sua bicicleta nova. Quando chegou minha vez, meu pai disse: "Depois tiramos, Laura. A luz não está boa para fotos de reserva." E esse depois nunca chegou. Esse incidente estabeleceu um padrão. A criança de 4 anos não compreende a rejeição, mas a absorve passivamente, construindo uma base de autoestima frágil que, inevitavelmente, se transformará em um mecanismo de defesa de cabeça fria na adolescência. O livro usado se tornou meu primeiro símbolo de que meu valor era secundário. O cheiro de papel envelhecido e de uma vida que não era a minha me marcou com o perfume da substituição. Uma noite, eu tinha uns 6 anos, estava com febre e chamei minha mãe. Ela veio ao meu quarto, irritada com a interrupção, e me deu um remédio. No corredor, ouvi ela cantar baixinho para Diana, que estava no quarto dela do outro lado do corredor. Não era uma canção de ninar qualquer. Era a mesma que ela cantava para mim quando eu era bebê. Mas para mim, ela só sussurrava a última frase. E então você chegou. Para Diana, a canção era completa. Naquela noite, eu entendi que a canção tinha sido um erro que ela corrigiu com a Diana. Chorei no meu travesseiro, até que ele estivesse encharcado, percebendo que o calor que eu buscava neles nunca existiria. Lembro de tentar arrancar a página do livro com o nome da outra criança, para fingir que ele era meu de verdade, sentindo uma vergonha que não era minha. Em contraste, e como forma de lidar, até hoje, quando alguém me dá um presente que eu não gosto, agradeço com um sorriso e digo: "Adorei. Me lembra o meu primeiro Natal." Essas e outras rejeições foram se acumulando em pequenas doses diárias. Essas pequenas, mas constantes, rejeições fizeram com que eu buscasse refúgio em ações que eu pudesse controlar totalmente. Leitura, montagem de quebra-cabeças difíceis e, acima de tudo, notas altas. Ser a melhor nos estudos era meu único campo de batalha seguro, um lugar onde a dedicação gerava resultados inegáveis. Eu lia todos os livros que ganhava, usados ou novos, e o cheiro de papel envelhecido e poeira se tornou meu cheiro de conforto. Quando eu estava mais triste, eu abria um livro aleatoriamente e inalava aquele cheiro. Era como se o tempo parasse e eu estivesse em um mundo onde as palavras eram mais confiáveis do que as pessoas. Essa sensação de ser o peso, o estorvo, continuou a me acompanhar, especialmente quando Diana estava por perto. Os anos passavam, mas a hierarquia de amor na casa permanecia intacta. Consequentemente, minha mente se tornou meu único território seguro, um mapa onde eu podia controlar a geografia da minha dor. Minha maior tensão na infância era o medo constante de que Diana descobrisse um dos meus esconderijos. Um caderno de poesia, uma nota de amor que guardei, ou mesmo meus melhores acertos escolares. Eu me acostumei a trancar minha gaveta com um grampo de cabelo cuidadosamente dobrado e a dormir com a mochila debaixo da cama. O medo não era de que ela lesse meus segredos, mas de que ela os destruísse, ou os usasse como arma social contra mim. Essa vigilância constante e a necessidade de esconder até mesmo meus pequenos sucessos era a rotina de guerra em que eu vivia, uma tensão silenciosa que drenava minha energia emocional todos os dias. Eu estava sempre à procura do ponto cego da Diana. Meu quarto não era um santuário, era um bunker emocional. Ligando o passado ao presente, naquela noite de febre, o som do canto da minha mãe para Diana me atravessou como uma faca distante. Não era apenas a canção, era a ausência dela no meu quarto que doía. Eu não chorei por raiva, mas por uma profunda e silenciosa dor de existir. A certeza de que meu próprio corpo, minha presença, era o lembrete de um plano que deu errado. Minha habilidade de transformar a dor em piada era um mecanismo de defesa inevitável, uma forma de controlar a narrativa antes que outros pudessem controlá-la. Um exemplo clássico dessa dinâmica aconteceu na 8ª série. Uma vez na 8ª série, ganhei um prêmio de escrita na escola. Era meu aniversário no dia seguinte. Eu mostrei a medalha para minha mãe. Ela pegou, olhou o metal e disse: "Que bom, Laura. A gente não vai poder comemorar muito o seu evento hoje, porque Diana tem um ensaio de fotos importante." Eu precisei lembrá-la baixinho que era meu aniversário.
Ela apenas levou a mão à testa, com um suspiro dramático, e respondeu: Claro, querida, claro. Mas por que você não usa esse seu dom para lembrar sua irmã das coisas? Ajude-a a brilhar mais. A resposta não era sobre o prêmio, mas sobre Diana. Ela nem sequer me olhou nos olhos enquanto falava. Naquele momento, eu desejei que a medalha pudesse evaporar da minha mão. Eu a guardei no fundo de uma gaveta, onde o brilho não incomodava mais ninguém. Essa experiência de ser preterida, mesmo em um momento de sucesso pessoal, serviu como um combustível para minha futura independência. A indiferença dela era um buraco negro que engolia qualquer orgulho que eu tentava sentir. Eu transformei a humilhação em indiferença calculada. Eu mudei meu sistema de recompensa. A aprovação da sociedade passou a valer mais que a aprovação familiar. A medalha, em vez de um troféu, era uma âncora que eu precisava cortar. Diana era a princesa da casa. Eu era só a filha mais nova, a que atrapalhou a rotina, a que veio cedo demais. Sendo assim, quando eu tinha uns 7 anos, meus pais começaram a viajar com ela para acampamentos de verão, parques temáticos, viagens longas, e eu ficava na casa dos meus avós paternos. Na época, até que era divertido. Meus avós sempre foram carinhosos, me davam atenção, deixavam eu escolher o sabor do sorvete e me levavam ao parque. A casa deles cheirava a biscoitos quentes e aceitação. Era um cheiro que eu aprendi a amar mais do que o perfume caro da minha mãe. O contraste entre o cheiro da aceitação, biscoitos e carinho, e o cheiro da distância, perfume caro, é um detalhe lírico que reforça a distância emocional. Eu troquei o luxo pela autenticidade. Os biscoitos quentes eram o pão da minha salvação. Mas depois de um tempo, começou a doer. Quando percebi que eles só me deixavam com os avós porque não queriam que eu estragasse os passeios da Diana, algo dentro de mim mudou. O cartão postal que Diana me mandava da Disney era sempre um rabisco apressado, e no verso, em letras minúsculas, ela escrevia: Aproveite o Beto, eu estou na fila do autógrafo do Mickey. Aquilo era um lembrete físico e condescendente da minha exclusão. Dessa forma, eu guardei todos os cartões postais, não por carinho, mas como prova de exclusão. Eles eram a minha coleção de abandonos. Uma vez aos 9 anos, eu perguntei por que não podia ir junto para a Disney com eles. Minha mãe me olhou com um sorriso sem graça e disse: Filha, você ainda é muito pequena. Você não aproveitaria. Mas Diana tinha apenas 1 ano a mais. 1 ano. E já estava indo para a Disney pela 2ª vez. A partir desse ponto, comecei a reparar em tudo. Com efeito no jeito que meu pai dizia: Boa noite, minha campeã, para Diana. E só me dava um aceno com a cabeça, no modo como minha mãe enfeitava o quarto dela com luzes, cortinas novas, almofadas fofas, enquanto o meu era sempre deixado para o final, meio improvisado. Quando comentei que queria uma cama nova, meu pai respondeu: A sua ainda está boa. Você quer gastar por nada? E lembre-se, camas são para dormir, não para se exibir, como as suas notas. Em resposta, meu quarto era a manifestação física da minha posição. Servível, mas sem investimento afetivo. Em resposta, eu decorei meu espaço com objetos de valor sentimental, como livros, pôsteres de bandas que só eu gostava, e meus próprios desenhos. Era um refúgio de autenticidade, e isso me dava um poder silencioso. Eu criava a minha própria arquitetura, enquanto meu pai supervisionava a de Diana. Eu era a única a morar em um quarto de serviço da minha própria vida. No ensino fundamental, a diferença só aumentou. Diana tirava nota mediana e ganhava aplausos. Eu tirava A e ouvia: Bom, é o mínimo. Quando eu trazia medalhas do time de disputas de oratória na escola, ou da mostra de inovações, eles diziam que era bom ver que pelo menos uma das duas servia para algo. Eu não sei se era uma piada, porque para mim, nunca soou engraçado. O pior é que Diana sabia. Ela sentia o favoritismo e usava isso contra mim. Me chamava de puxadora de saco, aluna perfeita, invejosa. Quando meus pais estavam por perto, ela virava um anjo. Quando viravam as costas, ela fazia questão de me lembrar que eu nunca seria a filha preferida. Diana, com sua mediocridade celebrada, era o reflexo do que meus pais realmente valorizavam. A facilidade de se encaixar no molde social. Eu, a que questionava, era o elemento estranho que eles precisavam corrigir. Essa hostilidade culminou em ações diretas. Uma vez ela entrou escondida no meu quarto, rasgou minhas fotos com minhas amigas e ainda escreveu: Ninguém te ama na minha agenda escolar. Eu mostrei para minha mãe. Ela olhou, suspirou e disse: Diana é sensível, Laura. Não a provoque. Como se eu tivesse feito algo errado. A gota d'água naquela época foi no meu aniversário de 13 anos. Eu tinha pedido para fazer uma pequena festa no quintal com algumas amigas da escola. Tinha planejado tudo. Decoração simples, bolo de chocolate, uma playlist que levei dias montando no meu MP3. Diana não só ficou zombando de mim o tempo todo, dizendo que era brega, como no dia da festa apareceu no meio com 3 amigas dela, mais velhas, barulhentas e totalmente fora do clima. Roubaram a atenção, o espaço e até o som, conectando o celular dela com músicas que ninguém ali queria ouvir. Quando tentei falar algo, Diana disse em voz alta: Laura, você devia agradecer. Sua festinha estava um tédio. Eu salvei. De nada. Todo mundo riu. Até minha mãe, que estava de longe, riu. E eu fiquei ali parada, com o bolo na mão e a garganta ardendo. Depois, no final da noite, quando reclamei, meu pai disse que eu precisava aprender a dividir, que Diana só queria se integrar. Naquele momento, enquanto as lágrimas silenciosas escorriam,
Eu jurei para mim mesma que nunca mais choraria na frente deles. Era um pacto de silêncio e resistência. A partir daquele dia, quando Diana dizia algo maldoso, eu apenas piscava lentamente, como se estivesse analisando uma falha em um projeto de construção. Naquela mesma semana, Brooke, Ava e Jess apareceram na minha janela com um bolo de limão e velas. Brooke disse: "Sua família pode ser idiota, mas nós não somos. Amigas de verdade não precisam ser aceitas por quem não te valoriza. Você é o bolo de limão, e nós somos a cobertura extra que ninguém pediu, mas que todo mundo adora." Rimos tanto que por um instante eu esqueci a tristeza. O cheiro cítrico e vibrante daquele bolo de limão ficou associado ao amor incondicional na minha memória. Foi Jess quem me deu um pequeno kit de jardinagem na semana seguinte. Era simbólico, ela disse. "Plante suas próprias flores, Laura. Ninguém pode tirá-las de você, e o crescimento é só seu." Eu plantei alecrim e hortelã, e cuidar delas me dava um senso de propósito palpável e privado. Esse pequeno grupo de amigas foi o primeiro lugar onde a reserva foi a prioridade, e eu agarrei essa sensação com unhas e dentes, decidida a protegê-la de qualquer ataque da minha irmã. O bolo de limão era o meu sinal de amizade. A partir daí, iniciei a minha retirada emocional. Foi nesse dia que comecei a guardar tudo. Cada mágoa, cada silêncio, cada vez que minha dor era minimizada. Eu já tinha entendido. Ninguém ali ia me defender. Quando entrei no ensino médio, tentei focar nos estudos e me afastar o máximo possível de Diana. Fiz amizade com um grupo de meninas incríveis do meu curso de arte e pela primeira vez senti que pertencia a algum lugar. Nós ríamos juntas no almoço, fazíamos trabalhos para a escola em grupo no fim de semana, trocávamos mensagens até tarde da noite. Era como ter irmãs de verdade, coisa que Diana nunca foi para mim. Elas eram os satélites na minha órbita, e eu era o meu próprio sol. Claro que ela não suportou. Descobriu com quem eu andava, e foi direto até meus pais, dizendo que eu estava excluindo ela, que as meninas eram falsas, que eu era egoísta. Me chamaram para uma conversa na sala como se eu tivesse feito algo terrível. Minha mãe me disse: "Laura, sua irmã só quer fazer parte da sua vida. Por que você não pode ser mais acolhedora?" Eu tentei explicar que Diana não se dava bem com ninguém do grupo, que ela já tinha causado desconforto entre as meninas antes. Contudo, não importava. Ela chorava, eu justificava, e no fim quem saía como errada era sempre eu. Diante dessa injustiça, essa dinâmica de guerra fria me ensinou a dissimulação. Eu me tornei muito boa em esconder minhas conquistas e minha felicidade para não dar a Diana motivos para me sabotar, o que era cansativo, mas necessário para a minha sanidade. Eu passei a fazer as coisas sob a máxima de que o não aparecer muito era a maior defesa contra a intriga familiar. Acabei cedendo e levei Diana para uma das reuniões na casa da Brooke, minha melhor amiga. No começo, ela fingiu simpatia. Depois começou a fazer piada com os desenhos da Ava, debochar da forma como a Jess falava, e ainda tentou flertar com o ex da Brooke, que estava presente só por educação. No dia seguinte, Brooke me mandou uma mensagem dizendo que adorava minha companhia, mas que não queria mais ver Diana por perto. A mensagem de Brooke dizia: "Seu coração é um lugar seguro, mas a Diana é um furacão que a gente não convidou. Não vamos deixar ela te derrubar." E pela primeira vez, eu decidi não me desculpar por isso. Eu disse que entendia e que ela podia ficar tranquila. Diana não apareceria de novo, mas Diana não aceitou tão fácil. Fez escândalo em casa. Disse que eu estava arruinando a imagem dela, que era minha obrigação defendê-la, que as meninas eram cruéis. Meus pais mais uma vez se viraram contra mim. Meu pai falou: "Não quero saber dessas amigas. Ou elas aceitam sua irmã, ou você para de andar com elas." Só que eu já tinha escolhido. Já fazia tempo que eu não queria mais ser o satélite da Diana. Eu queria ser a Laura com meu próprio espaço. Eu troquei a gravidade deles pela minha própria órbita. O que veio depois disso foi uma guerra silenciosa. Diana começou a sabotar tudo que me dava um mínimo de alegria. Se eu ganhava um prêmio, ela fazia questão de diminuir. Quando fui chamada para apresentar uma inovação para a escola numa feira estadual, ela disse alto na mesa do jantar: "Uau, uma nerd que ganha medalha? Parabéns, deve ser tão sem graça viver assim." Meus pais riram. Eu sentei ali, fingindo que não doía. Mas por dentro, era como se levassem uma lixa na minha pele. Eu olhei para o meu prêmio, uma placa de vidro, e pensei: pelo menos isso eu posso quebrar sem que me chamem de histérica, ao contrário das expectativas de vocês. A cada sabotagem, eu sentia o ódio subir pela garganta. Mas era como se a minha mente tivesse um botão de mudo. Eu me desligava, focando apenas no próximo passo, na próxima nota, no próximo lugar onde Diana não poderia me alcançar. Ela tinha a atenção. Eu tinha o controle sobre o meu futuro. Eu troquei a aprovação imediata pela liberdade futura. Essa troca era o combustível silencioso para a minha fuga. A humilhação de Diana era o meu incentivo, o meu não querer que funcionava. A placa de vidro era o espelho que ela não suportava olhar. Teve um dia, no segundo ano, em que um garoto chamado Léo começou a conversar comigo na sala de experimentos. Ele era educado, divertido, a gente ria das mesmas bobagens, virou um amigo, só isso. Mas quando Diana soube, surtou. Disse que eu estava roubando ele porque ela gostava dele há meses.
Eu nem sabia disso. Ela foi até os meus pais e chorou de novo. Falou que eu fazia isso de propósito, que eu gostava de destruir tudo que era dela. Minha mãe me chamou para conversar no quarto. Ela não perguntou minha versão, só disse: "Você sabe o que está fazendo. Às vezes acho que você quer ver sua irmã infeliz." Eu quis perguntar se alguém via o que ela fazia comigo. Se alguém se lembrava de quando Diana rasgou minha mochila, espalhou boatos sobre mim no primeiro ano, ou escondeu meu caderno antes da prova final. Mas eu me calei porque eu já sabia a resposta. A mãe não via o dardo de Diana, só o coração que ela alegava ter ferido. Essa escalada de tensão atingiu um nível de traição insuportável. Mas a pior parte veio no último ano. Eu estava namorando o Felipe, um cara doce, gentil, um dos poucos que realmente me escutava. Era meu primeiro relacionamento sério, e eu guardava cada momento como um tesouro. Um sábado à tarde, meu pai apareceu no meu quarto e disse que queria me levar para tomar sorvete. Estranhei. Ele nunca fazia isso, mas eu aceitei. No caminho, ele ficou me perguntando coisas estranhas. Se eu estava tomando cuidado com o Felipe, se ele era de boa família, se eu usava drogas com ele. Eu fiquei confusa, tentando entender de onde vinham aquelas perguntas. Finalmente, ele soltou a verdade. Sua irmã nos contou umas coisas. Ela está preocupada com você. Disse que você está indo mal na escola, que vive bêbada e que o Felipe não presta. Foi como tomar um soco no estômago. Eu tirei meu celular. Mostrei notas, mensagens, tudo. Provei que era mentira. Meu pai ficou em silêncio. Não pediu desculpas. Só disse: "Bom." Ela jurou que era verdade. O silêncio dele doeu mais do que se ele tivesse gritado. Era a confirmação de que, para ele, a mentira conveniente da Diana valia mais do que a minha palavra e a minha reputação. Naquele momento, eu não chorei. Eu senti uma náusea amarga e a certeza de que a última ponte de confiança que eu havia tentado construir com meu pai tinha sido queimada por ele mesmo, sem a menor hesitação. Contudo, minha reação imediata e calculada de desmentir as mentiras de Diana com provas irrefutáveis, notas, mensagens, mostrava minha perspicácia. Eu sempre estava um passo à frente, recusando o drama em prol da prova. A falta de arrependimento dele é o choque final que justifica minha desvinculação completa. O silêncio dele era o eco da traição. Tudo piorou depois disso. Diana começou a escalar a sabotagem. Um mês depois, um boato começou a circular na escola. Diziam que eu e o Felipe tínhamos sido pegos juntos numa festa, bêbados, que ele tinha tentado brigar com outro cara por ciúmes. Nada disso era verdade, mas o boato se espalhou rápido. Quando fui confrontada por uma professora, quase desabei. No fim do dia, eu descobri que tudo começou com uma mensagem anônima enviada ao grupo de alunos da turma da escola. Uma mensagem cheia de detalhes falsos que só alguém da minha casa poderia ter inventado. Eu confrontei Diana de novo e ela disse rindo: "Quem manda confiar tanto nas pessoas? Às vezes elas falam demais dormindo." As fofocas, cuidadosamente arquitetadas por Diana, pareciam ter o único objetivo de destruir a única felicidade que ela não conseguia obter. No entanto, a linha foi cruzada com a violência física. Dessa vez eu gritei. Gritei com tudo o que tinha ficado preso por anos. Ela se levantou e do nada me empurrou com força. Eu bati a cabeça na quina da estante e vi tudo girar. Sangrei. Meus pais chegaram correndo, e mesmo vendo o sangue, mesmo me ouvindo dizer o que aconteceu, eles ficaram do lado dela. Meu pai disse que não podia ter sido de propósito. Minha mãe chorava, dizendo que a Diana estava estressada. Me levaram ao hospital, mas me pediram, quase imploraram para eu não fazer denúncia. Durante o trajeto até o hospital, eu estava no banco de trás do carro, pressionando uma toalha contra o corte na minha testa, zonza e enjoada. Minha mãe virava a cabeça de tempos em tempos e dizia: "Não é tão grave, Laura. Só não vamos deixar isso virar um escândalo, tá?" Meu pai completava: "Pense na sua irmã. Ela está com a cabeça cheia. Se isso sair do controle, pode arruinar o futuro dela." Eu olhava para o espelho retrovisor e via o meu pai. Ele parecia mais preocupado com a mancha de sangue na toalha do que com o corte na minha cabeça. Pela janela do carro, vi uma família rindo junta no parque. Senti uma pontada lancinante de inveja e desespero. Olhei para o meu pai e pensei: se eu morresse, ele ainda me culparia por ter estragado o trânsito. A toalha branca que eu pressionava contra a cabeça ficou tingida de vermelho, e eu aguardei sob o assento. Era a prova silenciosa e física do ponto de não retorno. Um objeto que eu planejava queimar assim que estivesse livre. O sangue na toalha não era apenas uma lesão física. Era a coragem forçada que me deu a prova de que eu precisava para finalmente me defender. O medo era real, mas a determinação era maior. A cicatriz na minha testa se tornaria a assinatura da minha sobrevivência. O que veio depois do empurrão de Diana foi a pior tensão. O medo da retaliação. Eu sabia que a violência física dela era apenas um sintoma do ódio, e que a verdadeira ameaça estava na próxima mentira que ela inventaria. Naquela noite, mesmo após voltar do hospital, eu não conseguia dormir. Cada rangido da casa, cada passo no corredor, parecia o som de Diana se aproximando para o ataque final. Eu prendia a respiração. A tensão nervosa era tão grande que eu tremia, e a dor latejante na minha testa era um lembrete físico do perigo que ocorria. O medo se transformou em uma vigilância constante e silenciosa, forçando-me a me mover como se a casa fosse um campo minado. Eu dormia com as chaves do meu quarto no bolso da calça, uma medida de segurança que se tornou um ritual.
A casa se tornou um labirinto de armadilhas emocionais. No caminho de volta para casa, o confronto final se deu em palavras. Quando saímos do hospital, depois de eu ter falado com a assistente social, o silêncio no carro era cortante. Meu pai apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Em vez de perguntar como eu estava, ele me disse: "Você assinou a sua sentença, Laura. Agora não me venha pedir nada. Você fez a sua cama." Eu apenas inclinei a cabeça para trás, olhando para o teto do carro. O cheiro de álcool do hospital ainda estava nas minhas roupas. Eu tirei o curativo da minha testa, olhei o pequeno corte no espelho do banco de trás e pensei: ele não se importa com a minha cabeça, só com a reputação. A partir daquele instante, tudo o que eu faria seria para quebrar aquela sentença que ele tinha assinado por mim. Sua voz soava como o veredicto de um júri cruel, mas surpreendentemente, não doeu como antes. Eu me senti invulnerável. Era como se a dor atingisse uma saturação, e o que restava era uma clareza pensada. Minha vida começaria de verdade no momento em que eu estivesse fora daquele carro. E ao contar a verdade na triagem, eu demonstrei uma coragem que superou anos de condicionamento ao silêncio. Uma ação de autossalvamento que era minha maior declaração de cabeça erguida e força. Meu drama interno se transformou em ação externa e factual. Minha verdade se tornou minha espada. No hospital, eu iniciei a minha libertação. Na triagem, a enfermeira me perguntou o que tinha acontecido. Eu hesitei. Queria proteger minha família, como eu sempre fiz. Mas quando vi o reflexo do meu rosto no visor de um aparelho, com o sangue seco e a expressão vazia, algo dentro de mim desmoronou. Eu contei tudo, cada detalhe. Ela não hesitou, chamou a assistente social do hospital e em menos de meia hora, estavam abrindo um relatório para o conselho tutelar. Meus pais surtaram. Meu pai tentou argumentar, disse que era um mal-entendido. Minha mãe chorava, dizendo que eu estava quebrando a família ao meio, mas a enfermeira ficou do meu lado. A intervenção externa validou minha dor e colocou um fim à cumplicidade silenciosa que mantinha a dinâmica abusiva. A partir desse momento, a minha história se torna inegável, e o poder da família sobre mim começa a se dissolver. A verdade se tornou minha maior aliada. A enfermeira era o farol na minha tempestade. No dia seguinte, uma equipe do serviço social foi até nossa casa. Entrevistaram todo mundo, registraram o histórico de agressões, inclusive verbais, e orientaram meus pais sobre os riscos de convivência. Diana não sofreu nenhuma punição formal, mas foi advertida. E pela primeira vez, alguém de fora olhou para os meus pais como eu via há anos, cúmplices do caos. Depois disso, Diana me ignorou completamente. Não olhava na minha cara, não dizia bom dia, não comia comigo, e meus pais me tratavam como traidora. Minha mãe parou de falar comigo por dias. Meu pai, quando falava, era seco, irônico, como se eu tivesse cometido um crime. Um domingo à tarde, eu estava tentando estudar no quarto quando ouvi eles discutindo no corredor. Minha mãe dizia que era inadmissível me tratar como uma estranha, que eu ainda era filha deles. Meu pai respondeu com raiva contida. Ela chamou o governo para dentro da nossa casa. Isso não é coisa de filha. Eu me encolhi na cama. Pela primeira vez, senti medo real de estar ali. O medo real, e não apenas o desapontamento, justificava a ação extrema. O medo de retaliação e a alienação total me forçaram a buscar o único refúgio seguro que eu conhecia, a casa dos meus avós. Eu troquei a proteção deles pela minha segurança física. O silêncio deles era a nevasca do meu abandono. Sem hesitar, tomei a decisão final. No dia seguinte, liguei para meus avós paternos. Minha voz tremia quando falei com a avó Sofia. Eu disse que estava com medo, que não queria mais ficar naquela casa. Não precisei explicar muito. Ela só disse: "Arruma as tuas coisas, querida. O vô Beto vai te buscar amanhã." Me tranquei no quarto naquela noite. Não jantei. Nem Diana, nem meus pais bateram na porta. Eu ouvi a porta do quarto de Diana fechar com um clique. Ela estava dormindo tranquilamente. Olhei para a tesoura de costura da minha mãe em cima da mesa, e por um instante, desejei que a dor que eu sentia fosse física, e que eu pudesse de alguma forma transferi-la para a única pessoa que parecia capaz de vivê-la sem se importar. Mas eu apenas agarrei minhas malas com força, escolhendo carregar a dor emocional ao invés de transformá-la em algo que eu não era. A decisão de ligar para os avós não foi um rompimento impulsivo, mas o resultado evidente de meses de acúmulo de abusos e da falha total de proteção parental. E foi na casa dos meus avós, nesse novo lugar, que minha vida finalmente começou a se realinhar. O telefone deles era o ápice da minha cabeça fria, a busca por um ambiente seguro e a rejeição ao drama destrutivo do lar. No dia seguinte, meu vô Beto chegou cedo com o porta-malas aberto. Me ajudou a colocar 2 malas e um saco de lixo cheio de roupas dobradas às pressas. Minha mãe olhava da janela, de braços cruzados. Meu pai nem apareceu. Diana, nem sinal. No caminho até a casa deles, meu avô não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro e a deixou ali. Era uma mão pesada pelo tempo, mas leve pela intenção. Ele não precisava de palavras, apenas de presença. E aquilo disse tudo. A mão dele no meu ombro era a primeira ponte de carinho que eu ousava atravessar. No novo lar, tudo se transformou. Na casa dos meus avós, eu respirava diferente. Eu me sentia inteira. Dormia sem acordar no susto. Podia estudar sem medo de ouvir gritos. Eles me tratavam como se eu importasse, como se eu fosse alguém. Fiquei lá até o fim do ensino médio. O vô Beto me ensinou a fazer torradas francesas perfeitas.
o que ele chamava de a arte de transformar pão velho em um novo amanhecer. Minha avó, vó Sofia, me deu um anel de prata simples que pertencia à mãe dela, dizendo: use isso. Assim você sempre saberá que há alguém que a carrega no coração, mesmo que não seja de sangue. O anel era um peso suave e constante, um lembrete do carinho que eu havia encontrado. Minha avó tinha o melhor arsenal de frases. Se a vida te der limões, Laura, a gente faz uma caipirinha forte e manda a nota fiscal para o teu pai. As frases dela eram o oposto das máximas vazias dos meus pais. Eram diretas, divertidas e cheias de sabedoria prática. O apoio incondicional deles permitiu que o meu foco se voltasse completamente para o futuro, sem a necessidade de lutar diariamente pelo básico de aceitação. A casa deles era o meu oásis de autenticidade. Vô Beto, que costumava ser um ex-fazedor de móveis, passou semanas reformando a escrivaninha velha do escritório dele, usando madeiras nobres e instalando uma luminária potente e moderna. Ele me entregou a peça reformada com as palavras: aqui, você não vai estudar na mesinha de plástico da reserva. Essa mesa vai carregar todos os seus ás. Foi um gesto simples, mas que valia mais do que o carro novo que meu pai tinha dado a Diana. Usando essa escrivaninha, eu mergulhei nos estudos. A madeira polida cheirava a cera de abelha e um toque de pinho, um aroma robusto e seguro que contrastava com o cheiro de lavanda artificial e a ansiedade da casa dos meus pais. Era o cheiro da estabilidade, e o cheiro da estabilidade me impulsionou. Eu estava determinada a fazer aquele esforço todo valer a pena. A escrivaninha era o meu altar para o futuro. O resultado desse esforço logo se manifestou. Ainda naquela semana, recebi a notificação da Bolsa de Mérito da universidade, que cobriria 100% dos meus custos. A universidade, uma das mais prestigiadas do estado, fazia questão de publicar a lista dos bolsistas no jornal local e no informativo do clube de golfe que meu pai frequentava. Meu nome estava lá, destacado. Foi o primeiro contato que eu tive com meus pais depois da saída. Não por telefone, mas pela mídia que eles tanto valorizavam. A reação deles foi uma mensagem seca da minha mãe. Parabéns, podia ter usado seu talento para ajudar a sua irmã, mas tudo bem, não precisa espalhar. Eu li a mensagem de minha mãe 3 vezes, sentindo o veneno pingar de cada palavra. No entanto, em vez de sentir raiva, senti uma pontada aguda de pena. Pena por ela e pelo meu pai, que trocavam a verdadeira felicidade pelo espetáculo social. Naquele instante, eu soube que não era mais a filha que fracassou. Eram eles que haviam falhado em me amar. Eu respondi com um emoji de polegar para cima só para incomodar. Eles esperavam drama. Eu dei um silêncio ativo. Meu nome na lista era o troféu que eu exibia para a audiência deles. No entanto, mesmo com o sucesso, uma sombra persistia. A tensão de que Diana, agora ressentida com sua falha nos exames, pudesse inventar algo mais sério para sabotar minha bolsa ou reputação na faculdade. Eu conferia minha caixa de e-mail institucional todos os dias com medo. Certa manhã, recebi um e-mail anônimo, curto e claro que dizia: a universidade vai saber o tipo de pessoa que você realmente é. O pânico me atingiu. Eu sabia que era Diana. Imediatamente imprimi o e-mail, fiz capturas de tela das mensagens de minha mãe e preparei um arsenal de provas. Eu não seria pega desprevenida de novo. Por sorte, minhas amigas Brooke, Ava e Jess, que haviam feito intercâmbio juntas, estavam de volta. Felizmente, elas não só voltaram, mas fizeram um pacto silencioso de me proteger. Brooke, que estava se formando em programação e tinha um senso de justiça afiado, me ajudou a rastrear o caminho no computador do e-mail. Era de um computador público, mas a rota passava perto do bairro de Diana. Ava, a artista, usou suas habilidades de observação para criar um perfil psicológico da Diana, que nos ajudou a prever seus próximos movimentos. Jess, com sua natureza dramática, disse: se ela tentar me prejudicar de novo, eu vou postar no grupo da faculdade uma análise minuciosa das mentiras dela, que fará a universidade implorar para me proteger. Eu sou sua advogada de defesa social. O controle tático superava o drama. Apesar de ter um exército de proteção, o alívio só veio de verdade quando eu cortei o cordão que me ligava ao passado. Eu não tinha apenas a bolsa. Eu tinha o troféu, que provava que o fracasso deles em me amar não era meu. A vó Sofia tinha insistido que eu fizesse um ritual de libertação. E eu queimei a toalha ensanguentada no quintal, assistindo a fumaça subir. Era o fim da evidência, o começo do perdão. O futuro, finalmente, começou a se desenhar com cores que eu mesma escolhi. A fumaça da toalha era a névoa que cobria o meu passado. Mesmo com o sucesso, o rompimento foi doloroso. Nunca mais voltei para a casa dos meus pais. Eles não me ligaram nenhuma vez. Não foram na minha formatura. Quando subi ao palco para pegar o diploma, eu vi meus avós de pé batendo palmas, como se eu tivesse ganhado o Oscar. Minha avó chorava. Meu avô assobiava alto. Eu sorri. Doeu, mas eu sorri. Naquela mesma semana, fui aceita numa universidade pública com bolsa integral. Liguei chorando para os meus avós quando vi o e-mail. Eles me levaram para jantar fora, me compraram uma mochila nova, postaram no Facebook com orgulho, e foi aí que a bomba explodiu. Minha mãe me ligou pela primeira vez em mais de 1 ano. Eu atendi, achando que seria uma tentativa de reaproximação. Mas não, ela estava chorando, dizendo que Diana estava devastada porque não tinha passado em nenhuma faculdade e que eu tinha humilhado a irmã postando aquelas fotos, contando para a família, fazendo alarde. Eu congelei.
Contei até 5 antes de responder. Disse que estava orgulhosa do que tinha conquistado e que não ia me esconder por causa da insegurança da Diana. Minha mãe então disse: "Você sempre foi difícil de lidar, Laura. Sempre gostou de fazer a Diana se sentir menos." E desligou. Eu fiquei parada, segurando o telefone com a orelha ainda quente de raiva. Aquilo não era surpresa. Era só mais um lembrete de quem minha mãe sempre foi. Mas mesmo assim, doía. Doía porque no fundo ainda tinha uma parte de mim que queria ser vista por ela. Que queria ouvir um "estou orgulhosa de você." Mas essa parte estava morrendo rápido. O momento mais difícil veio no primeiro dia de ação de graças. Eu vi todos os alunos voltando para casa, as malas cheias de roupa suja e os olhos brilhando. Eu fiquei no dormitório. Minha avó me ligou para jantar com eles, mas eu menti. Disse que tinha um trabalho para a escola de última hora. Eu não queria que eles sentissem pena. Pedi uma pizza para a viagem e comi sozinha, assistindo um filme velho. Olhei para a bandeja de papelão e pensei: essa é a minha nova ceia. Ninguém para julgar, ninguém para me diminuir. Foi uma liberdade dolorosa. O cheiro do alecrim e hortelã, que plantei na casa dos meus avós, era a única coisa que me acalmava naquele dormitório. Um lembrete vivo de que eu era capaz de cultivar o meu próprio espaço, mesmo que pequeno. Eu entrei na faculdade sozinha. Meus avós me ajudaram com a mudança para o dormitório. Me deixaram com uma cesta de comida caseira e abraços apertados. Enquanto isso, meus pais não mandaram nenhuma mensagem, nenhuma. No começo foi difícil, claro. A liberdade tem um preço, e o meu era o silêncio. No entanto, apesar da dor inicial, o silêncio dos meus pais se transformou em um espaço sagrado. Não havia mais a necessidade de cuidar da felicidade deles, ou da infelicidade da Diana. A ausência deles foi o presente que eles nunca me deram: tranquilidade. Apesar de tudo, o silêncio era o meu santuário recém-adquirido. Foi nesse período de transição que o destino agiu. Às vezes eu olhava as outras meninas do dormitório recebendo ligações dos pais, presentes pelo correio, visitas surpresa. Eu fingia que não ligava, mas quando chegava à noite deitava na cama e me perguntava por que comigo tinha que ser diferente. Foi nesse primeiro semestre que eu conheci o Lucas. A gente se esbarrou na biblioteca literalmente, e ele me pediu desculpas por derrubar meus livros. Sentamos na mesma mesa para estudar e, sem perceber, já tínhamos passado 3 horas conversando. Ele era tranquilo, focado, engraçado, de um jeito contido. Eu me sentia à vontade com ele. Pela primeira vez não sentia que precisava me provar. Uma vez, na primeira vez que fomos ao cinema, ele perguntou qual era o meu gênero favorito. Eu respondi, com um sorriso seco: comédia de erros familiares, eu sou especialista. Ele, com a maior naturalidade, segurou minha mão por cima do apoio de braço e disse: bom, a partir de agora, só romance para nós. Aquele simples toque me fez esquecer a minha especialidade por 2 horas. Lembro de um dia chuvoso, que Lucas me encontrou sentada na escada do prédio. Ele não me perguntou nada, apenas me estendeu o próprio casaco e um copo de chocolate quente, que ele tinha comprado para si mesmo. O calor do chocolate nas minhas mãos e o cheiro do casaco dele, uma mistura de pinho e livros, me fizeram sentir que ali, naquele pequeno gesto, havia mais verdade do que em todos os anos da minha criação. O casaco dele era um azul profundo, quase índigo, e eu o enrolei com força. Era quente, e tinha um cheiro viciante de cedro e café fresco, o aroma de alguém que tinha raízes fortes e um foco tranquilo. Naquele momento, o cheiro de cedro tornou-se a fragrância da segurança. Foi a primeira vez que me senti fisicamente protegida por alguém que não tinha a obrigação de me proteger. O silêncio dele era o único dialeto que meu trauma entendia. Além disso, nós tínhamos um elo secreto. Lucas era obcecado por consertar coisas quebradas, e eu carregava o peso de ser quebrada pela minha família. Uma noite, meu pingente de prata quebrou no meio da nossa conversa. Eu me encolhi, esperando o comentário seco, mas ele apenas pegou um clipe que estava na mesa, ajustou o metal com cuidado e disse, sem tirar os olhos do que estava fazendo: às vezes as melhores uniões são feitas com materiais simples, não com ouro. Ele me devolveu o pingente consertado com o clipe, e eu entendi o que ele estava dizendo. Eu guardei aquele pingente com o clipe até hoje. Aquele foi o momento em que minha desconfiança começou a se dissolver. Foi um gesto de cuidado prático, não apenas de palavras. Lucas era o restaurador da minha alma. Começamos a sair devagar. Trocávamos mensagens sobre coisas da escola, dividíamos cafés, até que ele me convidou para assistir um filme no quarto dele. Eu hesitei. A palavra relacionamento ainda me dava calafrios, mas Lucas era paciente, e o jeito como ele me olhava, como se eu fosse suficiente, como se eu não precisasse mudar nada, aquilo foi me curando sem que eu percebesse. Ele nunca me forçou, respeitava a barreira invisível que eu colocava entre nós, esperando pacientemente que eu a desmantelasse por conta própria. Uma tarde, enquanto eu falava sobre uma prova difícil, ele parou de repente, puxou meu rosto com as 2 mãos e me deu um beijo suave na testa, o que ele chamava de beijo de recarga. Aquele beijo, casto e centrado, era uma promessa de que ele me via além da minha dor. Uma noite, ele me encontrou chorando silenciosamente na varanda do dormitório depois de um pesadelo. Eu não conseguia falar, mas ele não perguntou. Ele apenas me abraçou por trás, beijou o topo da minha cabeça e ficou ali comigo, em silêncio, por quase 1 hora. Quando me acalmei, ele sussurrou: o seu coração pode ter buracos, mas eu o amo inteiro, e eu vou protegê-lo sempre.
Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente segura e cuidada, e eu soube que ele era o meu porto seguro, o refúgio que minha casa nunca foi. Lembro do dia em que ele me pediu em namoro. Não foi grandioso. Ele simplesmente parou no meio do caminho enquanto voltávamos da aula. Me olhou nos olhos, tirou um raminho de alecrim do bolso e perguntou com um sorriso um pouco nervoso: "Quer construir um futuro comigo? Um futuro onde você seja a primeira, sempre?" Eu ri e disse sim. O raminho de alecrim, com seu aroma picante e terroso, era o oposto do luxo. Era a promessa de algo real e duradouro, não de uma fachada. O raminho de alecrim está seco e guardado até hoje em nosso primeiro livro de receitas. Com o sim, a relação se aprofundou rapidamente. A primeira vez que o beijei de verdade, no terraço da universidade sob a luz da lua, foi como se eu tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. Não foi apenas um beijo. Foi a descoberta de uma intensidade que eu não sabia que meu corpo era capaz de sentir. O toque dele era eletricidade, era fogo, e me fez esquecer que o resto do mundo existia. A paixão que nasceu ali era a prova de que eu merecia sentir. Merecia ser amada com essa força. Naquele beijo, eu não estava apenas sendo beijada. Eu estava sendo vista e desejada pela primeira vez por quem eu realmente era. Não havia expectativas, apenas aceitação e uma atração avassaladora que se tornou a fundação do nosso amor. Os beijos dele não eram apenas promessas. Eram conversas inteiras sem palavras. Nossos encontros na biblioteca logo se transformaram em longas noites de estudo em seu quarto, onde a parte de física dos livros era logo substituída pela atração forte dos corpos. Lembro-me da primeira vez que deitei no peito dele após fazermos amor, sentindo seu coração batendo forte, um ritmo que se tornou a minha nova canção de ninar. Seus braços ao meu redor não eram uma prisão, mas meu universo. Era uma intimidade física e intelectual avassaladora. Nós passávamos horas conversando sobre as nuances da vida, e eu percebia que a atração por ele era profunda. Era a atração da minha mente pela dele. O brilho nos olhos dele quando eu explicava uma conta difícil era tão íntimo quanto o calor da sua pele sob a minha. Ele tinha o hábito de me acordar com beijos suaves no pescoço e sussurros de carinho, algo que me fazia arrepiar dos pés à cabeça. A paixão não era um fogo que consumia, mas uma chama constante que me aquecia e me dava a energia que eu precisava. A maneira como ele me tocava era calculada, com intenção, como se estivesse lendo o mapa do meu corpo. Quando ele passava a mão suavemente pela cicatriz na minha testa, aquilo não era mais a lembrança da dor, mas o mapa para o nosso prazer. Ele havia transformado minha vulnerabilidade na nossa intimidade mais sagrada. A nossa paixão era meu ato de rebeldia mais lindo. A recusa em viver uma vida distante e sem amor. Lucas era o meu ponto de partida, o lugar onde o caos do meu passado não podia me tocar. Certa noite, ele me pegou no colo sem aviso, me levou até a janela do quarto dele e disse: "Olha para as estrelas, Laura. Você não é a reserva. Você é o céu inteiro." A voz dele era rouca, e a seriedade do seu olhar me fez sentir uma sensação quente que não era apenas atração, mas a aceitação total da minha alma. Naquele instante, eu soube que ele era a minha âncora e o meu fogo. Ele me fazia rir, me fazia pensar, mas acima de tudo, ele me fazia sentir uma mulher intensamente desejada. O beijo que se seguiu não foi suave, foi uma tomada de posse gentil e apaixonada, um beijo que prometia tudo o que eu tinha sido negada. Nos meses seguintes, ele conheceu meus avós e se encantou por eles. Meus avós também o adoraram. Minha avó Sofia sempre dizia: "Esse rapaz olha para você como seu pai deveria ter olhado." E aquilo me fazia engasgar toda vez. Já os pais do Lucas me trataram com mais carinho na primeira visita do que os meus pais me deram em 18 anos. A mãe dele me abraçou na porta e disse: "A gente ouviu falar muito de você. Bem-vinda à família." Eu quase chorei ali mesmo. Percebi que o amor era assim. Um abraço de boas-vindas na porta, não um bilhete de desculpa entregue de má vontade. Quando Dona Clara disse que queria me ver à vontade, eu tirei os sapatos e tropecei no tapete dela. Ela riu alto e me disse: "Perfeito. Agora está oficializada na família. Temos que manter a tradição de tropeçar um pouquinho." Aquilo era tão diferente da rigidez da minha mãe que eu ri de verdade pela primeira vez em meses. Lucas era o meu primeiro e único amor. Ele me deu um pequeno pingente de chave, simples, dizendo: "Esta é a chave da minha casa, do meu carro, mas principalmente do meu coração. Não se preocupe em devolvê-la." Todas as noites, quando ele me abraçava para dormir, eu sentia que finalmente havia um lugar onde eu podia ser fraca, onde eu podia ser forte, e onde eu era desejada de uma forma que nunca havia sido antes. Uma paixão que me consumia e me restaurava ao mesmo tempo. E o inevitável aconteceu. O último ataque do meu pai. Meu pai explodiu. "Isso é uma falta de respeito. Eu sou seu pai. Como você pode fazer isso comigo? Como pode dar esse papel a outra pessoa? A gente só disse que não ia porque queríamos te fazer pensar. Era para você entender como estava errando." Aquilo me pegou de surpresa. "Vocês queriam me ensinar uma lição me punindo com o abandono no dia do meu casamento?" Ele não respondeu. Só disse que eu estava sendo influenciada, que eu não sabia o que era a família, que tudo isso era culpa minha, que meu avô não tinha direito de me substituir. Eu não discuti, eu não chorei. Em vez disso, só desliguei e bloqueei o número. O telefone foi para o chão. A resposta do meu pai não veio por telefone, mas por uma carta formal endereçada ao meu apartamento.
com o sinal de seu escritório. Nela, ele não pedia, mas exigia uma reunião para discutir a arrumação dos detalhes da cerimônia e evitar passar vergonha, claramente tentando tomar o controle de volta. Lucas leu a carta, amassou-a com a mão e disse: "Não vamos dar a ele essa cortesia. Você não é um acerto de contas, Laura, e o nosso casamento não é juntar empresas." Foi um sinal de proteção inestimável. Com a segurança do Lucas ao meu lado, as ameaças do meu pai eram apenas ruído de fundo. Eu estava finalmente pronta para o grande dia, livre para celebrá-lo do meu modo. A carta amassada era a última página que ele tentou escrever para a minha história. Na manhã do casamento, acordei com o coração acelerado. Era como se todo o peso dos últimos anos tivesse evaporado, e no lugar dele, só restasse espaço para aquilo que eu escolhi carregar. Lucas estava no outro quarto, seguindo aquela tradição boba de não ver a noiva antes. Minhas amigas chegaram cedo, rindo, trazendo café e energia. Naquele momento, Brooke, a mais organizada, trouxe uma lista de verificação de emergências e contingências, com um plano para cada potencial drama. Ava, que era a guardiã da paz, colocou uma playlist de músicas relaxantes, mas com batidas fortes, dizendo: "Hoje, a única coisa que vai quebrar é a pista de dança." Jess, a mais emotiva, ficou encarregada de garantir que eu comesse, e trouxe um café da manhã delicioso, dizendo: "Nenhum noivo da Brooke se casa de estômago vazio." Me ajudaram com o vestido, maquiagem, e quando a estilista terminou de ajustar o véu, todas pararam e ficaram em silêncio por um segundo. Eu me olhei no espelho e quase não me reconheci, não pela maquiagem, mas porque pela primeira vez eu me vi inteira. Eu me vi livre. Não havia mais vergonha, nem aquele desejo sufocante de aprovação. Só havia eu. Eu olhei para o meu reflexo e, pela cicatriz quase invisível na minha testa, lembrei daquele dia no hospital. Fechei os olhos e, em vez do som dos gritos dos meus pais, ouvi o som da voz gentil da enfermeira me dizendo: "Sua história importa, querida." Foi um momento de clareza avassaladora, onde a dor do passado se transformou no cimento da minha força. O único que me perturbava era a possibilidade de que, mesmo depois de bloquear o pai, ele pudesse aparecer sem avisar. O medo de que a porta da igreja se abrisse e ele estivesse lá para estragar tudo pairava como uma névoa distante. Eu tinha meu time. Minhas amigas estavam no quarto ao lado, monitorando as redes sociais da Diana e de meus pais por precaução, prontas para acionar um plano B que Brooke havia desenhado. Se meus pais aparecessem, elas acionariam uma falsa emergência de mal-estar no salão de festas para desviar a atenção. Brooke tinha até um código de segurança. "O bolo de limão está pronto", que sinalizava o perigo iminente aos avós e aos pais de Lucas. Minha amiga Jess, com sua natureza dramática, disse: "Se o seu pai tentar entrar, eu juro que vou fingir um desmaio épico. O vestido já está escolhido para isso." Ava, inclusive, tinha desenhado um mapa de rotas de fuga do salão para o caso de a situação escalar, o que nos fez rir muito na véspera. O coração acelerado não era de medo, mas de vitoriosa. A mãe de Lucas, Dona Clara, veio ao quarto. Ela não estava ali para me dar suporte, mas para me dar o buquê de orquídeas que ela mesma havia cultivado. Ela me abraçou e disse: "Sua mãe biológica pode não estar aqui, mas hoje você ganha a família que sempre mereceu. Eu sou sua mãe para tudo o que precisar." Era a aceitação em carne e osso. Ela se certificou de que a maquiagem da minha avó estava intacta e pegou o pequeno relicário da minha avó Sofia para prender discretamente no meu buquê, um toque de carinho que a minha mãe nunca teria. No relicário, havia uma foto minúscula e antiga da avó Sofia e do vô Beto, jovens e apaixonados. Ao prender o relicário, Dona Clara sussurrou: "Que o amor dele seja o seu chão, Laura." Enquanto Dona Clara prendia o relicário, ela notou a pequena pedra cinza na minha bolsa de mão, aquela que eu carregava desde a infância. Ela sorriu e disse: "Ah, seu talismã de pés no chão. É bom ter algo que nos lembre de onde viemos, mas ainda melhor saber para onde estamos indo." Foi a primeira vez que alguém de fora da minha bolha reconheceu o significado daquela pedra. Eu soube que Dona Clara me via. O buquê de orquídeas cultivadas por Dona Clara era o sinal de um amor que florescia sem o patrocínio da vaidade. Com o coração em festa, chegou o momento. Pouco antes da cerimônia começar, meu vô Beto entrou no quarto. Ele vestia um terno cinza claro, impecável, com uma florzinha presa na lapela. Ele não me acompanharia só no altar, mas também seria meu padrinho, a honra que eu lhe havia dado. Os olhos dele brilharam quando me viu e, por um instante, parecia que ele ia chorar, mas ele se segurou. "Você está linda, Laura. Sua avó ficaria tão orgulhosa." Eu fui até ele, abracei forte e sussurrei no ouvido: "Obrigada por ser o pai que eu nunca tive." Ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "E você é a neta que salvou minha vida, mesmo sem saber. O presente é meu, minha querida." Enquanto me olhava, ele ajustou a flor na lapela, balançou a cabeça e disse com seu jeito teimoso: "Vou avisar o padre para não demorar. Esse terno me pinica. É a única coisa que me faz falta dos agasalhos do ex-fazedor de móveis. E se o seu pai ligar de novo, diz que eu estou ocupado te dando o apoio que ele deveria dar." Foi o alívio que eu precisava. Um momento de verdade e amor antes de dar o passo mais importante da minha vida. Chegou a hora. Eu respirei fundo, sentindo o peso suave do relicário no buquê e a mão firme do meu avô. O nervosismo não era de medo, mas da antecipação da alegria. A mão dele era o tijolo fundamental da minha nova fundação. Quando as portas da cerimônia se abriram,
Eu entrei com o braço entrelaçado no dele. A música tocava. Os convidados se levantaram. E no final do corredor, lá estava Lucas com os olhos marejados me esperando. Seus olhos, normalmente calmos, estavam cheios de uma emoção que desarmou qualquer nervosismo restante. Ele sorriu, e naquele sorriso, eu vi não apenas o futuro, mas a aceitação incondicional que eu havia procurado a vida toda. Quando cheguei perto, ele sussurrou só para mim. Eu te escolheria de novo, 1000 vezes. E hoje, o mundo inteiro vai saber disso. A intensidade de suas palavras foi um alívio. Ali, naquele altar, eu finalmente me senti escolhida. Meus pais não estavam ali, nem Diana, ninguém da parte deles. Mas eu não senti falta porque todos os outros estavam. Meus avós, meus amigos, os pais do Lucas. Cada pessoa naquele lugar tinha feito parte da construção da minha nova vida. No meio dos votos, Lucas segurou minhas mãos e disse com a voz embargada: eu prometo te amar. E, mais importante, eu prometo nunca te fazer sentir como se você fosse uma segunda opção. Você é a minha única e eterna prioridade. Aquele momento, simples e profundo, foi o ápice de todo o meu processo de me reerguer. Quando cheguei ao altar, meu avô me entregou para o Lucas com um beijo na testa. Eu tremia inteira, mas não de medo, de gratidão. Enquanto o padre falava, senti a mão de Lucas apertar a minha forte, e por um instante, a tensão me atingiu de novo. Olhei rapidamente para a porta da igreja. Ela estava fechada. A tensão era apenas interna, o reflexo condicionado de anos, esperando o desastre. Eu respirei fundo, olhei para o Lucas, e a sensação de segurança me trouxe de volta. Em seguida, e quando o Lucas colocou o anel de casamento no meu dedo, ele não o fez com pressa. Ele beijou o anel, olhou nos meus olhos e disse, em um sussurro, a aliança é só um símbolo. A promessa está aqui dentro. E ele tocou o meu peito. Aquele gesto, íntimo e focado, me deu a certeza de que nossa união era inquebrável, um laço de cumplicidade que transcende a formalidade da igreja. E ao trocarmos os anéis, ele me beijou com a mesma urgência silenciosa daquele primeiro beijo no terraço. Uma promessa selada não apenas com palavras, mas com a chama inegável da paixão que nos unia. O conflito final não veio de fora, mas sim na luta interna para silenciar a voz do passado. O beijo durou um instante, mas quando nos separamos, a pedra cinza no meu bolso parecia mais leve do que nunca. O casamento não era um fim, era o portal da minha liberdade. Hoje faz exatamente 3 meses desde o casamento, e pela primeira vez na minha vida, eu respiro fundo sem sentir um peso no peito. O mais irônico de tudo é que meu pai me ligou na semana passada. Este contato, previsivelmente, não queria me parabenizar, mas sim falar sobre uma oportunidade de negócio, que o Lucas, que é construtor, poderia ajudar a resolver em uma das empresas dele. Sabe como é, Laura? Família é família, e o Lucas é da família agora. Você podia dar uma força para seu pai, não é? Eu olhei para o celular, sorri, e sem dizer nada, bloqueei o número novamente. A prioridade deles no meu dia mais importante tinha se desfeito no tempo, enquanto a minha prioridade, eu mesma, florescia em cada novo dia. Minha avó, ao ver minha expressão de alívio, apenas beijou minha testa e disse: o universo tem uma forma sutil de colocar as coisas no lugar certo. Ele ligou mais 3 vezes depois, usando números diferentes, e enviou um e-mail curto, perguntando por que eu estava agindo de forma tão infantil. Eu enviei uma resposta automática do meu e-mail de escritório. A Laura está em um novo ciclo de vida, e não está aceitando suporte de fora neste momento. Isso deu um toque final de satisfação ao corte. Meu pensar à frente foi o último presente que lhes dei, a chance de experimentar o abandono que eles me deram por anos. A ausência de emoção ao bloquear meu pai não era insensibilidade, era o ápice do meu autocontrole, era o sinal de que a dor havia se transformado em liberdade, a liberdade de recusar, de priorizar a mim mesma e de finalmente encerrar o ciclo de abuso emocional. Eu estava falando a língua dele para declarar minha independência. Meu passado se tornou uma moeda que eu recusei gastar. Eu cortei contato com meus pais de forma definitiva, sem drama, sem carta de despedida, só silêncio, o mesmo que eles usaram comigo durante anos. Com Lucas encontrei paz, com meus avós encontrei raízes e com meus amigos encontrei abrigo. Não sei se um dia vou perdoar tudo o que me fizeram passar, mas sei que não preciso carregar mais nada disso comigo. A única coisa que sinto falta é de ter uma família disfuncional o suficiente para me dar boas histórias. Mas ei, eu posso inventar as minhas. E agora, a cada manhã, quando Lucas prepara café para nós, o aroma de grãos torrados e canela é o primeiro cheiro que me atinge. É um cheiro de rotina, de carinho e de paz inegável. Não há lembretes de desaprovação, apenas o calor de uma nova casa que eu finalmente construí. Na porta da geladeira, eu e Lucas temos um ímã que diz: nesta casa, o amor é a primeira opção. É uma piada interna, mas que carrega o peso de tudo o que eu passei e o lembrete de tudo o que eu ganhei. E assim, a cada gole de café, a cada sorriso trocado, a minha nova história se solidifica, transformando o passado em apenas um prefácio distante. Eu mantive a pedra cinza e o raminho de alecrim do Lucas em uma pequena caixa de vidro na minha escrivaninha. São lembretes silenciosos e permanentes de que o meu valor sempre foi intrínseco e o meu amor, cultivado. PS. Fiquei sabendo pela Brooke que a festa de inauguração da Diana
Foi um sucesso de socialites, mas um desastre de convivência. Ela se endividou, brigou com o marido na frente de todos e, em um lapso de raiva, quebrou a taça de cristal que era a peça central do presente de casamento que meus pais tinham dado a ela. Enquanto isso, eu dançava slow dance no meu próprio casamento, com Lucas me abraçando apertado. Eu não senti pena, só a tranquila satisfação de que o meu erro se tornou a minha felicidade, e o acerto deles, o caos. O estilhaço da taça dela era o som da minha vingança silenciosa.